A voz da minha filha cortou o ar como uma lâmina afiada. Some da minha vida. Cada sílaba foi um golpe certeiro em 6 décadas de dedicação incondicional. Ela estava ali, no meio da sala que eu mesma ajudei a construir, cercada por revistas de vestidos de noiva espalhadas pelo chão como pétalas murchas de um sonho que nunca foi dela. Os dedos trêmulos de Emily apontavam na minha direção, carregados de uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Enquanto isso, Daniel, aquele homem que se acomodara no meu sofá como se já fosse dono do lugar, observava tudo com um sorriso satisfeito. O mesmo sorriso de quem já se considera herdeiro do que não lhe pertence. Você não entende nada, mãe. Só atrapalha. As palavras dela ricochetearam nas paredes, ecoando como tiros contra meu peito. Foi naquela sala que 20 anos antes, eu havia pintado as paredes com minhas próprias mãos, depois de turnos duplos na fábrica de tecidos, enquanto sonhava com um futuro melhor para ela. O ar da tarde pesava como mel azedo, denso e difícil de engolir. Fiquei em silêncio, absorvendo cada insulto que jorrava da boca da minha filha como veneno. Mas então, algo inesperado aconteceu. Onde deveria haver dor, surgiu uma calma gélida quase cirúrgica. Parei de sangrar por dentro. Não chorei. Apenas apertei as chaves do carro com tanta força que as marcas se cravaram na minha palma, sentindo o metal quente contra a pele, enquanto Daniel aprovava cada palavra cruel com um aceno de cabeça. Sua mãe é tão dramática, ele sussurrou para Emily, achando que eu não ouvia. Mas ouvi tudo. E nos olhos dele, vi um brilho de ambição que deveria ter me alertado meses antes, quando ele começou a aparecer com mais frequência, medindo os cômodos com o olhar e fazendo perguntas inconvenientes sobre documentos que não eram da conta dele. No dia seguinte, antes mesmo que o orvalho secasse nas janelas do meu quarto e a cidade ainda bocejasse com seus primeiros ruídos, vesti meu casaco azul marinho mais elegante e caminhei até o banco com passos firmes. Cada pisada no calçamento úmido era uma decisão que pela primeira vez em décadas eu tomava somente por mim. O ar da manhã tinha aquele frescor que limpa os pulmões e a mente. E pela primeira vez em meses, senti que podia respirar sem peso. A atendente me olhou com estranhamento quando pedi para bloquear todos os cartões adicionais que eu havia dado a Emily ao longo dos anos. Seus dedos hesitaram sobre o teclado enquanto ela revisava a lista. O cartão principal, o de emergência, o das compras online, todos aqueles pedaços de plástico que eu entreguei com amor de mãe e que agora, eu entendia, não passavam de correntes douradas me prendendo a uma exploração silenciosa. Tem certeza, dona Linda? Há várias compras pendentes, ela perguntou, inclinando-se para frente com aquela preocupação profissional que usam quando acham que você está cometendo um erro. Tenho absoluta certeza, respondi. E minha voz soou diferente, como se eu tivesse recuperado um tom que havia perdido há muito tempo. As palavras saíram com uma firmeza que me surpreendeu, como se tivessem esperado anos para serem ditas com essa convicção. Quando saí do banco, o sol da manhã aqueceu meu rosto de uma maneira que eu não sentia há anos. Era como se tivesse acordado de um sono profundo, onde eu não passava de uma sombra que pagava contas e preparava refeições para pessoas que esqueceram o significado da gratidão. Cada raio de luz parecia perfurar camadas de cansaço acumulado, iluminando cantos da minha alma que eu achava perdidos para sempre. Voltei para casa e me sentei na poltrona favorita, aquela junto à janela que dá para o jardim onde plantei jasmins quando Emily ainda era pequena e me abraçava antes de dormir. O telefone começou a tocar insistentemente, com o nome da minha filha piscando na tela como um apelo desesperado. Mas pela primeira vez na vida não corri para atender. Cada toque era como um eco distante de uma existência que já não me pertencia. Uma melodia que dancei por décadas, mas que finalmente decidi parar de ouvir. Havia algo profundamente libertador naquele silêncio voluntário, naquela desobediência às expectativas alheias. A casa parecia diferente naquela manhã, como se tivesse recuperado sua essência original, a que existia quando era apenas minha, e não um palco para os dramas dos outros. 2 semanas antes, Emily havia chegado em um sábado de manhã com um sorriso radiante, carregando sacolas de uma padaria à cara do centro e um buquê de rosas que, com certeza, custava mais do que minha despensa semanal. Mãe, trouxe suas coisas favoritas, ela disse, beijando minha bochecha com uma doçura que hoje reconheço como calculada. As rosas eram perfeitas, perfeitas demais, como se tivessem sido escolhidas não por afeto, mas pela imagem que projetavam. Daniel apareceu alguns minutos depois, com uma garrafa de espumante e aquele sorriso que sempre me pareceu estranho. Não chegava aos olhos. Ficava pendurado nos lábios como uma máscara mal ajustada. A senhora está radiante, dona Linda, ele disse. Embora as palavras soassem gentis, havia algo no tom que me fez sentir como um objeto sendo avaliado em um leilão.
Deveria ter prestado atenção em como seus olhos percorriam a sala, demorando-se na cristaleira, onde guardo as fotos da família sobre o aparador de madeira maciça que herdei da minha mãe. Temos uma notícia maravilhosa, anunciou Emily, segurando minhas mãos. Seus dedos estavam frios, apesar do calor da manhã, e ela usava um anel novo, cujo brilho ostentoso me fez piscar os olhos. Daniel me pediu em casamento, mãe. Queremos um casamento como eu sempre sonhei, como aquele que a senhora nunca teve. Aquela última frase cravou-se em meu peito como um espinho. Era verdade que meu casamento havia sido simples, quase modesto, mas fora lindo porque transbordava de amor genuíno. Hoje me pergunto se aquela comparação foi intencional, se mesmo então ela já plantava a semente de culpa que usaria depois para me manipular. Daniel acomodou-se no meu sofá como se já fosse dono, esticando os braços sobre o encosto com uma intimidade que me incomodou. Emily me contou tanto sobre a senhora, sobre tudo o que fez por ela. Ele disse: uma mãe como a senhora merece ver sua filha se casar com estilo. Suas palavras soavam ensaiadas, como um discurso decorado diante do espelho. Cada elogio vinha embrulhado em uma cobrança velada. Cada sorriso era uma conta que se acumulava em meu futuro. Estivemos olhando locais para a recepção, continuou Emily, puxando o celular e me mostrando fotos de salões luxuosos com lustres de cristal e mesas cobertas por toalhas que, com certeza, custavam mais do que meu salário mensal. Este é perfeito, mãe. Cabem 200 pessoas. Tem jardim para fotos e o cardápio. Seus olhos brilhavam enquanto descrevia pratos com nomes que eu não conseguia pronunciar, vinhos que só vi em revistas de luxo. O número 200 me atingiu como um tapa mudo. Eu mal conhecia 20 pessoas do círculo atual dela. Deve ser muito caro, murmurei. Mas minhas palavras se perderam no entusiasmo fabricado de Emily, que continuava passando as fotos como se não tivesse me ouvido. Daniel assentia a cada imagem, fazendo comentários sobre a qualidade do serviço, a exclusividade do lugar, a importância de a mãe perfeita, havia caído direitinho na armadilha. Cada sorriso, cada abraço apertado, cada obrigada, mãe, cantado com voz de anjo eram apenas engrenagens de uma máquina bem oleada, projetada para sugar tudo que eu tinha construído com suor e lágrimas. Aqueles contratos que Emily espalhava pela mesa com tanta naturalidade não eram apenas papéis, eram algemas. Cada assinatura minha era um prego no caixão da minha independência. E o pior, eu mesma havia martelado cada um deles, cega pelo medo de decepcionar, pelo terror de ser rotulada como a mãe mesquinha que não deu à filha o dia perfeito. Mas naquela noite, deitada na cama que comprará em prestações quando Emily ainda usava fraldas, algo dentro de mim se rompeu. Não foi um estalo e foi um rugido. A mulher que havia criado uma filha sozinha, que havia trabalhado dobrado para pagar hipotecas e contas de luz, que havia se privado de tudo para garantir um futuro. Essa mulher não ia terminar seus dias como a velha idiota de um casal de vigaristas. Na manhã seguinte, quando Emily apareceu com mais um envelope, mãe, é só o depósito para o buffet, eles só seguiram o orçamento se pagarmos hoje, eu não sorri, não assinei. Em vez disso, peguei o celular e liguei para a única pessoa que poderia me ajudar a desvendar aquela teia de mentiras. Minha antiga advogada, Clara, a mesma que havia me salvado da falência quando o pai de Emily nos abandonou. Clara, preciso que você olhe uns documentos para mim. Acho que estou sendo roubada pela minha própria filha. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Mas quando Clara falou, sua voz era de aço. Linda, me mande tudo por e-mail. Agora. E não assine nada mais até eu te ligar. Foi como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada em mim. Pela primeira vez em meses, respirei fundo. Enquanto Emily me olhava com aqueles olhos de filhinha magoada. Mãe, por que você está fazendo isso? É só um depósito. Eu recolhi todos os papéis da mesa e os guardei na gaveta. Sem explicações. Sem desculpas. O casamento está cancelado, anunciei, com uma calma que nem eu mesma reconhecia. Daniel, que até então estava encostado na parede com aquele sorriso de tubarão, empalideceu. Emily soltou um grito agudo, como se eu tivesse esfaqueado seu peito. Você não pode fazer isso. Todo mundo já foi convidado. As coisas já estão pagas. Nada está pago, respondi, pegando a pasta com os contratos. Porque nada foi assinado por mim desde ontem. E o que foi, vai ser cancelado. Foi quando Daniel perdeu a máscara. O charmoso noivo se transformou em um homem furioso, com as veias do pescoço saltando. Você não pode nos fazer isso. Isso é nosso dinheiro. Meu dinheiro, a corrigi, olhando nos olhos dele pela primeira vez sem medo. E você vai devolver cada centavo, ou eu vou te processar por estelionato. Emily chorava, mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Ela sabia que o jogo tinha acabado.
Você está arruinando minha vida. Todo mundo vai rir de mim. Se eles rirem, é porque nunca foram seus amigos de verdade, disse, sentindo o peso de décadas de culpa se desprendendo dos meus ombros. E você, minha filha, minha voz tremia, mas não de fraqueza, você precisa decidir agora. Ou é minha filha, ou é cúmplice desse golpista. Não dá para ser as duas coisas. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Mas quando Emily baixou a cabeça sem argumentar, sem defender o amor da sua vida, soube que no fundo, ainda havia uma parte dela que eu podia salvar. Daniel saiu batendo a porta. Emily ficou, encolhida no sofá como uma criança apanhada em mentira. E eu, pela primeira vez em meses, senti o gosto amargo da verdade. E ele era melhor que qualquer ilusão de felicidade que eles tinham me vendido. A mulher que um dia sonhei ser, a mãe perfeita, a provedora inabalável, estava, sem perceber, financiando minha própria ruína. E o golpe seguinte veio com a precisão de um relógio suíço. Na semana seguinte, Daniel apareceu em minha casa com uma pasta nova e aquele sorriso que já me fazia arrepiar a nuca. Senhora linda, tenho uma notícia incrível, anunciou, acomodando-se no meu sofá como se fosse o dono do lugar. O salão de recepções tinha tido um cancelamento de última hora, e agora oferecia uma data melhor, um sábado, não uma sexta-feira. Mas precisamos confirmar hoje mesmo. Seus olhos brilhavam com uma urgência fabricada enquanto espalhava contratos cheios de cláusulas que exigiam minha assinatura imediata. Emily surgiu atrás dele radiante e ao mesmo tempo nervosa, como uma atriz no palco. Mãe, é perfeito. Mais gente vai poder vir, mas o custo? Sua voz sumiu ao apontar para um número que me deixou tonta. Era o dobro do que já tínhamos gasto, praticamente tudo que eu havia juntado em uma vida de trabalho. Só precisa assinar aqui e aqui, disse Daniel, marcando os locais com pequenos XS. E teremos o casamento dos sonhos. Não posso esperar um pouco? Murmurei, tentando ganhar tempo. Preciso verificar minhas finanças. Mas ele balançou a cabeça com aquela expressão de falsa preocupação que já dominava a perfeição. Infelizmente não, senhora linda. Tem outro cliente esperando nossa resposta. Se não assinarmos hoje, perdemos a chance para sempre. Emily se aproximou e segurou minhas mãos, os olhos enchendo-se de lágrimas no momento exato. Por favor, mãe. Você sabe o quanto isso é importante para mim. Depois de tudo que passei, depois de todos os meus fracassos, está aí a minha chance de ser feliz. Assinei. Meu Deus, perdoe-me. Mas assinei aqueles papéis que hipotecavam meu futuro porque não suportava ver minha filha chorar, ou que eu achava que eram lágrimas verdadeiras. Porque hoje entendo que Emily havia aprendido a usar meus sentimentos como armas contra mim. No instante em que a tinta secou, vi Daniel trocar um olhar triunfante com ela, uma comunicação silenciosa que me excluía por completo. 2 dias depois, ele começou a aparecer em minha casa sem avisar. Estava só passando pela vizinhança, dizia, mas sempre acabava ficando a tarde toda, fazendo ligações de negócios do meu sofá, usando minha internet, comendo da minha geladeira. Espero que não se importe, senhora linda. A Emily disse que você adora companhia. Mas eu nunca tinha dito isso. Na verdade, estava começando a valorizar cada minuto de solidão, especialmente quando ele não estava lá, avaliando meus pertences com aquele olhar calculista. Sabe, senhora linda, soltou certa tarde, enquanto checava o celular no meu sofá, a Emily e eu temos pensado no futuro. Depois do casamento, vamos precisar de um lugar maior para começar nossa família. Suas palavras soavam casuais, mas havia algo ensaiado nelas, como se ele tivesse praticado aquele discurso no espelho. Esta casa é perfeita para uma família jovem. Tem espaço, boa localização, está em ótimas condições. É a minha casa, respondi secamente. Mas ele continuou como se não tivesse me ouvido. Claro, claro. Mas pense bem, você sozinha neste lugar tão grande. Deve ser muito trabalho manter tudo. Às vezes deve se sentir muito solitária. Eu não me sentia solitária até ele começar a invadir meu espaço, enchendo-o com sua presença sufocante e planos que ninguém havia pedido. Podíamos fazer um acordo que beneficiasse a todos. Você se mudaria para um apartamento confortável, mais fácil de cuidar, e nós ficávamos aqui tomando conta do lugar. Na semana seguinte, Emily chegou com uma proposta que me deixou sem palavras. Mãe, o Daniel e eu revisamos nossas finanças, e acho que seria uma boa ideia você me adicionar como co-titular nas suas contas. Só por precaução, sabe? Para emergências. Sua voz era doce, mas havia uma insistência por baixo que me fazia sentir como se estivesse sendo conduzida para uma armadilha. Na sua idade, é importante ter alguém para ajudar com essas coisas. Na minha idade, tenho 65 anos, não 90, respondi mais dura do que pretendia. Cuido das minhas coisas sozinha há décadas.
Mas ela insistiu com aquele sorriso que agora reconhecia como manipulador. Claro que cuida, mãe. Mas pense nisso como um cuidado a mais. E além disso, ficaria mais fácil para os gastos do casamento. Você não precisaria ficar assinando cheques o tempo todo. Daniel concordou com a cabeça, sem sair do seu posto permanente no meu sofá. É muito comum, senhora linda. Minha mãe fez o mesmo comigo. É só uma formalidade para simplificar as coisas. Lembrei-me então da mãe dele, uma mulher que perdeu o controle das próprias finanças quando ele se mudou para a casa dela e que agora vivia como uma hóspede no próprio lar. Foi naquela noite que o flagrei revirando os papéis que guardava na gaveta de documentos importantes. Desculpe, senhora linda, disse ao me ver. Estava procurando um copo d'água e a gaveta abriu sem querer. Mas eu tinha visto como ele fotografava meus documentos com o celular, como examinou minhas escrituras e extratos bancários com a meticulosidade de um inventariante. O que você está fazendo aqui realmente? Perguntei. Pela primeira vez desde que o conhecia, sua máscara escorregou um pouco. Só tentando entender a situação financeira geral, para ajudar melhor com os gastos do casamento, respondeu. Mas sua voz já não soava convincente. O sorriso estava forçado, e seus olhos tinham aquela dureza que agora reconhecia como sua verdadeira personalidade. No dia seguinte, Emily chegou com a notícia de que haviam encontrado o vestido perfeito em uma boutique exclusiva. Custa um pouco mais do que planejávamos, admitiu. Mas mãe, quando experimentei, até a vendedora chorou. Parece que foi feito para mim. O preço era obsceno, equivalente a 6 meses da minha aposentadoria. Mas ela já o havia reservado e só precisava que eu fosse pagar o sinal. Emily, isso está saindo do controle, finalmente disse. E sua expressão mudou de doce para perigosa em segundos. Fora de controle? Mãe, é o meu casamento. O único que vou ter na vida. Está me dizendo que não valho isso? Suas palavras eram facas envelopadas em reprovação, cada uma delas projetada para me fazer sentir a pior mãe do mundo. E funcionou. Porque apesar de todos os sinais de alerta gritando na minha cabeça, fui até a boutique e paguei por aquele vestido que custava mais do que o meu carro. Naquela noite, depois de pagar pelo vestido, voltei para casa com a sensação de ter cruzado uma linha invisível da qual não havia retorno. Sentei-me na cama, cercada por contas e recibos de um casamento que parecia ter se transformado em um monstro devorando meu futuro. E foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Peguei o telefone e disquei o número do meu advogado, o mesmo que havia cuidado da compra da minha casa 20 anos antes. Senhor Robert, aqui é Linda Morales. Preciso vê-lo com urgência, disse, surpreendendo-me com a firmeza na própria voz. É sobre meus documentos, meus bens. Acho que preciso proteger o que é meu. Do outro lado da linha, houve uma pausa. Depois, sua voz profissional, mas acolhedora, me tranquilizou. Claro, senhora Linda. Pode vir amanhã? Desculpe a demora, querida, respondi, fechando a porta com uma calma que me surpreendeu. Meu olhar passou pelos dois, sentados no sofá como se fossem os donos da casa, e uma onda de determinação percorreu meu corpo. Tive assuntos importantes para resolver. Daniel cruzou os braços, seu sorriso forçado não escondendo a impaciência. Assuntos mais importantes do que o casamento da sua filha, senhora Linda? Sua voz tinha aquele tom condescendente que antes me fazia recuar, mas agora soava apenas como o ruído de um mosquito insistente. Sim, Daniel. Assuntos que garantem que eu ainda terei uma casa para morar depois que essa festa toda acabar. Minhas palavras caíram no ar como pedras. Emily arregalou os olhos e pela primeira vez vi o medo genuíno estampado em seu rosto, não o medo fabricado que ela usava para me manipular, mas o medo de quem percebe que perdeu o controle. Mãe, do que você está falando? Sua voz tremeu levemente, e ela se levantou como se fosse se aproximar, mas parei no meio do caminho. Sentem-se, por favor. Indiquei o sofá com um gesto firme. Temos muito a conversar, e desta vez serei eu quem vai ditar os termos. Daniel trocou um olhar com Emily, mas obedeceu. Eu me sentei na poltrona em frente a eles, cruzando as pernas com deliberada lentidão, como se estivesse em uma reunião de negócios, porque no fundo, era exatamente isso. Abri minha bolsa e coloquei o gravador digital sobre a mesinha de centro, pressionando o botão de gravação com um clique audível. O que é isso? Daniel apontou para o aparelho, sua expressão se fechando. Segurança. Sorri, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. A partir de hoje, toda conversa que tivermos sobre dinheiro será registrada. O Sr. Robert, meu advogado, sugeriu que eu documentasse tudo. Afinal, memórias são frágeis, não é mesmo? Emily empalideceu. Você foi falar com um advogado sobre a gente? Sobre me proteger, Emily.
Porque, ao que parece, vocês dois esqueceram que esta casa, estas economias, esta vida que construí são minhas. E não sou obrigada a financiar um casamento que já ultrapassou todos os limites do razoável, nem a bancar o estilo de vida que vocês claramente acham que merecem às minhas custas. Daniel tentou intervir, sua voz assumindo aquele tom untuoso de sempre. Senhora linda, entenda que estamos apenas tentando dar a Emily o casamento dos seus sonhos. Você não quer que sua filha seja feliz? Felicidade não se compra com dívidas alheias, Daniel. Minha voz estava firme, quase gelada. E sonhos não podem ser construídos em cima da ruína financeira da minha mãe. Ou você acha que é justo eu hipotecar meu futuro para que vocês tenham uma festa de um dia? O silêncio que se seguiu foi carregado. Emily mordia o lábio e pela primeira vez vi lágrimas reais, não as lágrimas de crocodilo que ela usava para me pressionar, mas lágrimas de alguém que finalmente entende que o jogo acabou. Mãe, você não confia mais em mim? Sua voz quebrou e por um segundo senti o velho instinto de consolar, de ceder. Mas então me lembrei das contas, dos cheques, das promessas vazias. Confiança se constrói, Emily. E vocês dois a destruíram pedaço por pedaço. Abri minha pasta e tirei as cópias dos extratos bancários, deslizando sobre a mesa. Cada um desses saques, cada cheque que assinei sob pressão, cada emergência que me fizeram acreditar que era urgente, tudo está aqui. E a partir de hoje, isso para. Daniel se inclinou para a frente, seus olhos escuros faiscando. Você não pode fazer isso. Já assinou contratos. Tem compromissos. Compromissos que foram obtidos sob coerção, respondi sem pestanejar. E que, segundo o Sr. Robert, podem ser contestados. Vocês subestimaram uma coisa, Daniel. Eu pode até ser uma senhora de 65 anos, mas não sou ingênua. E quando uma mulher da minha idade decide que já deu o suficiente, não há florista, não há vestido de noiva, não há chantagem emocional que a faça mudar de ideia. Emily cobriu o rosto com as mãos, e desta vez não me movi para consolá-la. Porque pela primeira vez em meses, eu estava finalmente vendo minha filha, não a versão manipuladora que ela havia se tornado, mas a jovem que eu havia criado, que sabia a diferença entre certo e errado. E se havia uma chance de recuperá-la, era agora. Vocês têm duas opções, continuei, minha voz cortando o ar como uma lâmina. Ou aceitam que este casamento será feito dentro dos meus limites, um evento simples, digno, que não me deixe na ruína, ou então, deixei a frase no ar, observando a expressão de ambos. Ou então o quê? Daniel cuspiu as palavras, seu rosto vermelho de raiva. Ou então terminei, recolhendo o gravador e guardando na bolsa. Vocês descobrem o que acontece quando uma mãe, depois de uma vida inteira de sacrifícios, decide que ela mesma é a prioridade. Tem o direito de exigir nada de mim. E vocês, os dois, perderam o direito de chamar esta casa de lar. A porta da sala se fechou com um estrondo que ecoou como um tiro. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o ar antes de uma tempestade. Daniel ainda tentava se recompor, seus dedos crispados como garras ao redor do encosto da cadeira. Emily, por sua vez, tinha se jogado no sofá, o corpo sacudido por soluços que mais pareciam rugidos de frustração do que lágrimas de uma filha magoada. Você vai se arrepender disso, ele sibilou, os olhos injetados de uma raiva que já não se preocupava mais em disfarçar. Mulheres como você sempre acabam sozinhas. Sempre. Eu encarei sem pestanejar, sentindo o peso daqueles anos todos de submissão se desprendendo dos meus ombros como uma capa velha, suja de poeira e mentiras. Homens como você, Daniel, sempre acabam expostos, respondi, a voz baixa, mas cortante como vidro. E quando isso acontecer, não vai haver advogado, nem contrato, nem lágrima de crocodilo que salve sua reputação. Emily levantou a cabeça, os olhos vermelhos e brilhantes como brasas. Você está nos abandonando. Ela acusou, a voz quebrada, mas carregada de um veneno que eu nunca tinha ouvido antes. No dia mais importante da minha vida. Não, minha querida, corrigi, aproximando-me da janela para ajustar a cortina, como se aquele gesto banal pudesse restaurar um pouco da normalidade que eles haviam roubado daquele lugar. Eu estou finalmente me escolhendo. E isso é algo que você, infelizmente, nunca aprendeu a fazer. Daniel deu um passo à frente, o rosto contorcido em uma careta de desdém. Você acha que vai conseguir sustentar essa farsa? Que vai conseguir viver com a culpa de ter destruído o casamento da sua única filha? Sorri, não um sorriso amargo, não um sorriso de derrota, mas um sorriso genuíno, quase libertador. A única coisa que eu destruí, Daniel, foi o acesso de vocês ao meu dinheiro. E quanto à culpa, fiz uma pausa saboreando cada palavra. Ela pertence a vocês. Por acharem que poderiam me usar como um cofre forte com pernas. Emily se levantou de repente, os punhos cerrados, o peito arfando.
Você é uma egoísta. Uma mãe horrível. Sou uma mulher que, depois de décadas se aniquilando por outros, finalmente decidiu respirar, respondi, sem elevar a voz, sem ceder ao drama. E isso, minha filha, é a coisa menos egoísta que já fiz na vida. Daniel riu, um som seco e sem alegria. Acha que vai conseguir? Que vai conseguir viver sem nós? Olhei para ele, e pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com pena. Eu já estou vivendo, Daniel. E pela primeira vez em anos, estou fazendo isso sem vocês. Emily soltou um grito, um som gutural, quase animal, e atirou contra a parede o vaso de cristal que estava sobre a mesinha, um presente que eu lhe dera no aniversário de 18 anos. Os cacos se espalharam pelo chão como os pedaços de uma ilusão que finalmente se estilhaçava. Saiam, ordenei, sem gritar, sem implorar. Antes que eu chame a polícia não por ameaça, mas por invasão de propriedade. Daniel hesitou como se ainda esperasse que eu recuasse, que caísse de joelhos implorando perdão. Mas quando nossos olhares se encontraram, ele deve ter visto algo que nunca tinha visto antes, uma mulher que não tinha mais medo. Isso não acaba aqui, ele murmurou, arrastando Emily pela porta, enquanto ela ainda berrava impropérios que se perdiam no corredor. Fechei a porta atrás deles com um clique suave, mas definitivo. E então, pela primeira vez em muito tempo, respirei. Onde as pessoas desaparecem, convenientemente depois de assinarem documentos que nunca leram. Eles falam sobre você como se você já fosse um obstáculo, não uma pessoa. Como se seu valor se resumisse ao que pode ser liquidado em um contrato. O ar escapou dos meus pulmões como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Não pela surpresa, afinal, eu já suspeitava de algo assim, mas pela crueldade metódica daquilo tudo. Sarah observou meu rosto, procurando sinais de que suas palavras me haviam destruído. Mas o que encontrou foi algo muito diferente. Uma calma gelada, o tipo de serenidade que só vem quando a última ilusão se despedaça e com ela, o último fio de dúvida. Eles não vão conseguir, falei, não como uma promessa, mas como um fato. Não enquanto eu estiver viva e lúcida. Sarah baixou os olhos, e pela primeira vez notei como suas mãos tremiam levemente. Não era medo por si mesma, mas por mim. Por tudo que eu ainda teria que enfrentar. Eu não queria que você soubesse disso, ela confessou, a voz quase um sussurro. Mas não podia ficar calada mais. Não depois do que vi ontem. Você parecia outra pessoa. Como se tivesse voltado a ser quem era antes de eles chegarem. Toquei seu rosto, sentindo a maciez da pele jovem que ainda não havia sido marcada pela vida como a minha. Aquela menina que eu tinha visto nascer, que havia segurado em meus braços quando era apenas um feixe de ossos frágeis, agora era a única pessoa na minha família que ainda enxergava a verdade. E você? Perguntei, porque precisava saber. O que vai acontecer com você agora? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto. Eu não vou ficar lá. Não com eles. Já arrumei minhas coisas. Tenho um pouco de dinheiro guardado, e a tia Clara disse que posso ficar com ela até me organizar. Clara, minha irmã mais nova, que sempre teve a coluna ereta e a língua afiada. Que havia me avisado anos atrás que Daniel era um predador disfarçado de salvador. Que tinha me oferecido um quarto em sua casa quando as coisas começaram a azedar, mas que eu recusei, teimosa, achando que ainda podia consertar minha filha. Você falou com ela? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Sarah assentiu. Ela sabe de tudo. Foi ela quem me ajudou a entender que às vezes amar alguém não significa ficar ao lado dela enquanto ela se afoga. Às vezes, amar é jogar a boia e sair da água antes que você seja puxado junto. As palavras dela ecoaram dentro de mim como um sino. Quantas vezes eu havia me afogado tentando salvar Emily? Quantas vezes havia engolido água salgada, achando que era meu dever sufocar junto com ela? E sua mãe? Perguntei, embora já conhecesse a resposta. Ela não vai entender. Não agora. Sarah olhou pela janela, onde o sol da tarde pintava listras douradas no chão. Mas um dia, talvez, quando ela acordar desse pesadelo que o Daniel criou para ela, vai se lembrar de quem realmente esteve do lado dela. Silêncio. Um silêncio tão cheio que parecia gritar. Você é muito mais forte do que eu era na sua idade, admiti, e não era elogio vazio. Era verdade crua, a que doía porque revelava minhas próprias fraquezas. Sarah sorriu, um sorriso trêmulo, mas genuíno. Eu aprendi com a melhor. Não havia mais nada a dizer. Não naquele momento. Então fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Abracei minha neta como se ela fosse a última âncora em um mar revolto. E pela primeira vez em anos, não me senti sozinha. Quando ela foi embora com uma mochila nas costas e os olhos secos de quem já chorou todas as lágrimas que precisava, fiquei na porta, observando-a caminhar até o ponto de ônibus.
Não havia despedidas dramáticas, nem promessas vazias. Apenas um aceno de cabeça, um eu te amo murmurado, e a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém da minha sangue havia escolhido a si mesma. Fechei a porta e me encostei nela, deixando que o peso daquilo tudo me atingisse. Não como uma derrota, mas como o fim de uma batalha que eu nem sabia que estava travando. O telefone tocou novamente. Desta vez, era o número de um escritório de advocacia. Atendi no terceiro toque, já sabendo o que viria. Senhora linda, uma voz masculina, polida demais para ser sincera. Represento os interesses do senhor Daniel Morales. Gostaríamos de agendar uma reunião para discutir a divisão amigável de seus bens. Sorri. Não um sorriso amargo, não um sorriso de derrota. Um sorriso de quem finalmente enxergou o tabuleiro inteiro e sabe exatamente qual peça mover. Diga ao seu cliente, respondi, com uma calma que me surpreendeu, que ele pode processar o céu se quiser. Mas minha resposta será a mesma, não. E desliguei. Na cozinha a chaleira começou a chiar. Preparei meu chá devagar, saboreando cada gesto como se fosse um ritual. Depois, peguei o telefone novamente e desquei o número de Clara. Alô? Sua voz, desconfiada. Não a culpava. Afinal, quantas vezes eu havia ignorado seus avisos? Clara, falei, e minha voz não tremia. Preciso da sua ajuda. Não como vítima. Como guerreira. Do outro lado da linha, um silêncio. Então, um riso baixo, quase um rosnado de satisfação. Finalmente. Ela pausou. Você tem ideia de quanto tempo eu esperei para ouvir você dizer isso? Sorri de novo. Desta vez era um sorriso de guerra. Então me ensina a lutar. Onde ele insistia que você estaria mais confortável. E ainda por cima falavam em documentos médicos que atestariam minha incapacidade mental para gerir meus próprios negócios. Cada palavra deles caía sobre mim como lâminas de gelo. Não era só ganância. Era uma teia meticulosa, costurada para me roubar não apenas o dinheiro, mas a voz, a escolha, o direito de envelhecer com a cabeça erguida, donas das minhas próprias decisões. Sara apertou minha mão com uma força que não combinava com seus dedos jovens. Vovó, isso é gravíssimo. Seus olhos brilhavam não de medo, mas de uma fúria quietinha que eu reconhecia bem. Era a mesma que agora queimava em mim. Você quer que eu repita tudo isso para sua advogada? Não hesitei. Palavra por palavra. Ela assentiu, os lábios pressionados em uma linha firme. Farei qualquer coisa para te proteger. Você sempre me protegeu. Quando a porta se fechou atrás dela, fiquei sozinha com o silêncio e com uma verdade que já não doía. Eles tinham declarado guerra, mas subestimaram a adversária. Abri a gaveta da mesa de cabeceira e espalhei sobre a cama tudo o que havia recolhido nas últimas semanas. Gravações de conversas onde Daniel sussurrava promessas venenosas, extratos bancários com saques não autorizados, contratos rasgados que Emily assinará por engano, o depoimento de Sara datado e assinado, como um golpe de martelo em cada mentira deles. Não era apenas prova de abuso. Era um espelho quebrado refletindo a imagem distorcida que eles tinham de mim, frágil, confusa, fácil de manipular. Mas ali, entre aqueles papéis, estava também a minha declaração de sanidade, assinada pelo Dr. Lopes, o geriatra que me acompanhava há anos. Senhora Linda apresenta plena capacidade cognitiva e emocional para tomar decisões sobre sua vida, patrimônio e bem-estar, dizia o documento, com uma clareza que soava como um tiro de canhão. Deitei-me naquela noite com um sorriso nos lábios. Não era alívio. Era algo mais profundo, mais afiado, a certeza de que, pela primeira vez em meses, eu não estava à mercê de ninguém. Havia retomado as rédeas. E amanhã, quando o sol nascesse, eles entenderiam o que significa despertar o instinto de sobrevivência de uma mulher que já não tem nada a perder, exceto a própria liberdade. 3 meses depois, eu tomava café na varanda do meu novo apartamento, um lugar ensolarado de onde via o parque cheio de crianças correndo e casais de mãos dadas, como se a vida fosse uma dança que eu finalmente havia aprendido a liderar. A casa grande, aquela que Daniel cobiçava como um abutre, estava vendida. O dinheiro depositado em uma conta que só eu controlava. Cada móvel, cada cortina, cada vaso de samambaia na sala tinha sido escolhido por mim, sem pedir permissão, sem dar satisfação, sem me curvar às expectativas alheias. Eles desistiram do processo, meu advogado havia dito na última ligação, com um tom de satisfação mal disfarçada. Depois que analisamos todas as provas, incluindo as gravações e o depoimento da Sara, ficou claro que qualquer ação contra a senhora seria um tiro no pé. Na verdade, Mrs. Linda, se quiser, podemos processá-los por assédio e abuso financeiro. Mas eu só queria paz. Sara chegava todo domingo, e nossas conversas tinham se tornado um refúgio.
Falávamos de tudo, dos planos dela para a faculdade, dos sonhos que ela ousava ter, da vida sem máscaras. Até que certo dia, ela me olhou com uma sinceridade que doeu e acalmou ao mesmo tempo. Vovó, a senhora tem algum arrependimento? Por ter se defendido? Toquei seu rosto, sentindo sob meus dedos a mesma teimosia que sempre tive. Nunca. E era verdade. Nos olhos dela, vi que ela entendia. Não precisava de mais palavras. Mamãe está muito amarga, confessou outra vez, a voz trêmula. O casamento foi cancelado. Daniel a deixou quando viu que não havia mais dinheiro para sugar. Agora ela está sozinha, afogada nas dívidas da festa que nunca aconteceu. Ele a culpa. Ela me culpa por ter visitado você. E eu, engoliu em seco, eu sinto falta da minha mãe, mas não sinto falta do veneno que ela tomava com ele. Dói, Sarah. Dói como um osso quebrado. Mas algumas fraturas são necessárias para que a gente aprenda a andar de novo. Sabe o que eu aprendi, minha menina? Perguntei, enquanto seus dedos se entrelaçavam aos meus, iguais aos meus aos 16 anos. Que amor de verdade não é se aniquilar até virar cinzas. É ensinar a voar, mesmo que isso signifique soltar a mão. É dizer não quando sim te destrói. É preservar a própria alma para que, quando der, você possa oferecer algo genuíno, não migalhas de uma vida que já não é sua. Ela ficou quieta, como se minhas palavras estivessem se acomodando dentro dela, encontrando seu lugar. Foi numa tarde qualquer, enquanto regava as ervas do meu jardim de vasos, que a vi. Emily, do outro lado da rua, mais magra, mais pálida, com uma postura que parecia carregar o peso de todas as escolhas erradas. Nossos olhares se encontraram em um segundo, uma eternidade. Ela levantou a mão, quase um gesto, quase um adeus. Depois baixou-a e seguiu o caminho, sem virar para trás. Não corri. Não gritei. Não abri a porta implorando por uma explicação. Pela primeira vez deixei minha filha ir, porque algumas portas só se abrem por dentro. E meu papel não era forçar a fechadura, mas estar aqui, inteira, de pé, disponível, caso um dia ela resolvesse bater. A ligação de Sarah veio naquela mesma noite, entre soluços abafados. Vovó, a mamãe está muito mal. Daniel foi embora. Levou tudo, deixou só as dívidas. Ela está sozinha, quebrada. Meu coração se apertou, mas não de surpresa. Era a justiça cruel da vida. Daniel havia mostrado sua verdadeira face, como eu sempre soube que faria. Você quer que eu vá até ela? Perguntei, embora conhecesse a resposta. Qualquer aproximação minha poderia ser recebida com espinhos. Sarah suspirou, e naquele suspiro cabiam anos de decepção e uma sabedoria que não condizia com seus 16. Não sei, vovó. Ela está muito orgulhosa, muito machucada. Mas acho que no fundo, sabe que a senhora estava certa sobre ele. Fiquei em silêncio, observando pela janela as luzes da cidade que piscavam como estrelas caídas. Emily teria que escolher, continuar no escuro ou aprender a se guiar por sua própria claridade. 6 meses depois, um envelope chegou pelo correio. Não era um e-mail, não era uma mensagem de texto. Era papel, aquele papel creme com minhas iniciais gravadas que eu havia dado a ela anos atrás. Mãe, começava a letra trêmula. Sei que não tenho direito a nada depois de tudo que fiz, mas preciso que saiba, entendi finalmente o que Daniel era. E entendi também que minhas ações foram imperdoáveis. As palavras seguiam, sinceras como uma ferida aberta, arrependimentos, reconhecimentos, uma dor que não soava performática. Não estou pedindo dinheiro nem que me salve das consequências. Só queria que soubesse que admiro a coragem que você teve para se defender quando eu não tive coragem de defendê-la. No final não assinava sua filha. Escreveu apenas, Emily, como se soubesse que alguns laços precisam ser reatados com fios novos, não com os farrapos do passado. As lágrimas caíram sobre o papel borrando a tinta. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de algo que nascia, lento, dolorido, mas real. Enquanto o sol se punha sobre minha nova vida, enterrei uma muda de hortelã em um vaso fresco. Resistente, havia dito o vendedor. Corta que ela volta. Pisoteia que ela cresce. Como a gente. Como eu. Enquanto afundava os dedos na terra úmida, pensei em segundas chances, não aquelas que chegam por milagre, mas as que conquistamos com as próprias mãos, sujas de luta e de escolha. Pensei no perdão que não é rendição, mas força em estado puro, a coragem de dizer aqui termina o que nos feriu, aqui começa o que nos salva. E pela primeira vez em anos, permiti-me imaginar algo belo brotando exatamente onde antes só havia cicatrizes. Não sabia se Emily e eu voltaríamos a ser mãe e filha nos moldes que o mundo entende. Mas pela primeira vez isso não me assustava.
Porque talvez fossemos algo mais raro e mais honesto. Duas mulheres que se respeitam o suficiente para não se sufocarem, que amam sem a ilusão de posse, que aprenderam na dor, que o amor verdadeiro às vezes exige distâncias que doem, mas que salvam. Fechei os olhos e inspirei fundo o aroma fresco da hortelã, como quem bebe a primeira água depois de uma longa seca. Não era o cheiro da reconciliação, era o cheiro de mim mesma inteira finalmente. De volta.